Competir no fisiculturismo foi uma divisão de águas na minha vida, porque eu aprendi que ter um físico, um shape, é algo que vai te trazer muita resiliência, muita disciplina, muita dedicação, mas ao mesmo tempo é algo que pode tirar muito da sua vida, da sua longevidade, da sua saúde. Competir no fisiculturismo mudou completamente minha visão sobre saúde. Eu primeiramente comecei toda a minha jornada emagrecendo, saindo da obesidade, e aquilo foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de saber o que é ser dedicado, o que é ser disciplinado. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, uma criança agitada, que não tinha essa disciplina, não sabia nem o que era ser disciplinado, mas eu sempre fui muito curioso, sempre tive muita vontade de fazer as coisas, então tudo aquilo que eu gostava eu ia atrás, eu me desenvolvia, mas não tinha interesse pelas coisas que não me importava muito. Isso eu acredito que seja algo normal para todo mundo, né? Mas eu fui descobrir de verdade o que é ter disciplina quando, pela primeira vez, eu me dediquei de verdade para gerar um resultado para poder emagrecer. E isso, essa vontade de emagrecer, ela apenas surgiu por conta de eu estar insatisfeito com o meu corpo, por eu estar com uma autoestima baixa, por eu não me aceitar mais daquela forma e porque doía demais me manter daquela forma. Então, começou por isso, começou por uma dor. Para você que está aí me assistindo, muito provavelmente também começou a mudança por conta de uma dor, porque você se olhar no espelho e não se reconhecer, por você subir na balança e não aceitar aquele peso em você, ou até mesmo, né, que é onde a galera realmente deseja mudar, é quando descobre ali uma doença, uma pré-diabetes, e ela quer reverter, ou já tem uma diabetes, ou um colesterol alto, ou está ali com algum problema na tireoide, enfim. Geralmente acontece alguma coisa que faz você querer mudar. É sempre na dor que a gente muda. O ser humano é assim, a gente só aprende na dor, então a gente vai ter algo que vai fazer com que a gente mudasse. No meu caso foi uma dor emocional, e também problema de saúde. Eu apenas com 12 anos já estava pré-diabético, já estava com colesterol elevado, triglicérides alto e quase com uma hipertensão. Na verdade estava aí com uma pequena hipertensão e, bom, é isso, eu tive que mudar, então eu entrei de cabeça e fiz acontecer. Só que eu não sabia que aquilo mudaria minha vida completamente, pelo resto da minha vida. Tanto é que me tornei nutricionista por conta disso, dessa mudança. Mas apenas a mudança do corpo foi só o primeiro passo. Eu aprendi a me tornar alguém disciplinado. E conforme a minha vida, depois já morando aqui em Balneário Camboriú, treinando numa academia de diversos atletas que já competiam, amadores e alguns profissionais também, eu falei, por que não competir? Eu já treino há muito tempo, já faço dieta, levo minha vida como se fosse de um atleta, só vou ter que ir para um nível um pouco mais acima do que eu estou habituado a fazer. Então, eu decidi entrar e fazer um campeonato de fisiculturismo. Foi uma preparação aí de mais ou menos 5 meses. Durante esses 5 meses eu me dediquei 100% e, é claro, eu errava, principalmente no começo, mas depois de errar e entendendo por que errava, mas me mantinha resiliente, não desisti em fazer dar certo. Quando eu consegui, eu cheguei no objetivo, cheguei no resultado, consegui um troféu de fisiculturismo, consegui ficar em terceiro lugar em um dos maiores eventos de fisiculturismo do Brasil, do Sardinha Classic, que é um dos maiores fisiculturismos amadores do Brasil. Hoje eu sou comentarista do Sardinha Classic e de outros campeonatos aqui de Santa Catarina também, de Balneário, da SC Fitness, que é da NPC de Santa Catarina. E bom, eu competi e eu saí da competição com os meus exames todos alterados. É óbvio, todo mundo quando vai competir, os exames muito provavelmente vão ficar alterados por conta do uso de hormônios, por conta do uso de anabolizantes, por conta do uso de estimulantes, por ter uma restrição calórica gigantesca, e esta restrição calórica ela vai impactar na sua saúde. Eu saí com meus níveis de TGP e TGO, que são os marcadores hepáticos de lesão do fígado, estavam super altos, ou seja, eu tinha que parar ali, senão se eu continuasse eu ia ter um problema muito maior, quem sabe até mesmo uma lesão aguda no meu fígado, que a gente chama aí de uma hepatite medicamentosa, né, por conta do uso de hormônios, por conta do uso de hormônios orais, né, que são em cápsulas, que são muito mais prejudiciais para o fígado do que os injetáveis. Mas aquilo era até esperado acontecer, porque eu estava ali há 4, 5 meses com o uso de hormônios para poder competir e cada vez mais focado, mas eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer aquilo dar certo independente do que aconteça, tanto é que eu só fiz exames depois da competição, mas logo depois tirei todos os hormônios e alguns meses depois tudo se normalizou. Bom, ainda assim quando você sai do campeonato você ainda quer continuar competindo, quer fazer, só que a minha vida ela foi virando de cabeça para baixo, a consultoria começou a dar certo, começou a dar resultados, comecei a ter cada vez mais alunos, então meu lado empresarial ele precisou crescer e o meu lado atleta ele teve que
reduzir, porque como eu sou um cara extremamente intenso, quando eu pego alguma coisa para fazer, eu quero fazer aquela coisa extremamente bem e eu dou o meu melhor, eu dou o meu máximo. E muitas vezes eu não consigo fazer isso, colocar o meu máximo em duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu continuei treinando, mas a questão de ser um atleta de competição eu tive que deixar de lado. Por muito tempo, mais ou menos um ano e meio, eu ainda pensava em competir, mas eu não conseguia encaixar para uma competição, porque a questão emocional ela é muito importante para um campeonato, e a questão emocional ela faz parte da nossa saúde, que é a saúde mental. Então eu pude descobrir que competindo no fisiculturismo, um dos pontos que você perde de saúde é a sua saúde mental, sua saúde emocional. Você acaba passando por muitas provações, o uso de hormônios eleva muito seu temperamento, estresse, ansiedade, crise de ansiedade. Às vezes tem uma compulsão alimentar que faz você ficar ainda mais triste. Pós-campeonato eu tive uma compulsão alimentar que me fez reganhar 20 quilos, aquilo me deixou numa depressão profunda por não enxergar e não aceitar aquilo que estava acontecendo comigo. Mesmo depois de ter chegado no máximo de um resultado, eu acabei perdendo e voltando para estaca zero. Então, aquilo, além de eu ter colocado a minha saúde física à prova, a minha saúde mental também foi para o chão. Então isso já me demonstrou que a saúde mental e emocional ela é muito importante, porque se a sua saúde mental e emocional não estão encaixadas, nada mais encaixa. E eu pude ver isso na pele. Mas eu fui dando prioridade para outros lados e a minha saúde mental e emocional ela foi retornando, ela foi ajustando, fui atrás de fazer um processo de terapia ali pós-campeonato também para eu voltar mais rápido, organizar minha mente mais rapidamente, e foi perfeito para mim, pude aprender bastante. Mas é isso, fui desenvolvendo e hoje eu posso te dizer, eu acabei saindo do mundo do fisiculturismo em questão de eu ser um competidor, mas eu ainda continuo sendo comentarista dos eventos, eu preparo ainda alguns atletas. Hoje na minha consultoria só estou com 2 atletas de fisiculturismo, porque hoje o nosso foco ele não é preparar atletas, e sim transformar a vida de pessoas através da mudança de comportamento e hábitos, e isso é a minha metodologia, ela faz, o meu método, que é o método RS que eu desenvolvi, nós trazemos uma transformação corporal, porém com foco em mudança de comportamento. Eu desenvolvi um método onde a gente descobre o perfil de risco do nosso cliente, ou seja, qual que é o maior risco que ele vai passar, porque vai tirar ele do plano dele. Por exemplo, uma pessoa que tem ali uma questão de gatilho emocional, desconta na comida, todo o estresse e ansiedade, ou às vezes é uma pessoa tudo ou nada, ou ela faz 100% ou ela não faz nada. Isso é um perfil de risco que a gente identifica e a gente trabalha em cima disso com o nosso aluno. E também nós temos fases nos nossos projetos. Trabalhamos com 4 fases: fase de planejamento, fase de adaptação, fase de construção e fase de performance. É muito importante você passar por cada uma dessas fases do nosso projeto para que você atinja o resultado que você está buscando. E você vai passar. Só que em cada fase dessas, nós criamos um manual, como se fosse um plano estratégico, para que você saber como passar por cada uma dessas etapas. E isso é muito diferente do que eu só passar uma dieta e um treino para o nosso aluno. Então, se você quer conhecer um pouco mais de como funciona todo o meu método, pega o link aqui embaixo, manda uma mensagem diretamente para mim, eu posso te explicar como é que funciona todo o processo. Bom, mas toda essa metodologia ela só foi criada após eu ter competido, porque eu descobri que saúde mental, emocional e comportamento era muito importante para trazer resultados duradouros e para te trazer saúde. Ou seja, fisiculturismo não é saúde. Nós sabemos quantos fisiculturistas aí morreram nos últimos anos, fisiculturistas jovens, inclusive pelo abuso de hormônios, pela falta de prudência, consciência. Porque quanto mais você usa, mais você quer, quanto mais você cresce, mais você quer se desenvolver. E competir no fisiculturismo pode me mostrar também que se eu continuasse ali naquele mundo, querendo competir cada vez mais, a minha saúde iria ser prejudicada e muito provavelmente eu não passaria dos meus 50, 60 anos. Se eu chegasse nos 60 seria muito bom. Ou seja, eu mudei completamente minha forma de enxergar o mundo e hoje eu busco muito mais por longevidade. Eu quero viver mais e melhor o quanto que eu puder. Ou seja, o que vai fazer eu desenvolver isso? Continuar treinando musculação. Musculação é a única forma de você desenvolver e ganhar força e ganhar massa muscular. E isso é o que vai te dar longevidade. Você chegar com 80, 90 ou até mesmo 100 anos sem depender de ninguém, de uma forma independente. Você poder levantar da cama, se você cair no chão, conseguir se levantar, você conseguir correr na sua terceira ou quarta idade, né, digamos, você bem mais velho. Isso é funcionalidade, isso é viver, isso é longevidade. E é isso que eu tenho trabalhado para mim e que eu quero trabalhar para os meus alunos e para vocês que estão me ouvindo também. Uma outra forma de você garantir sua longevidade é melhorando o seu VO2 máximo, que é a sua capacidade cardiorrespiratória. Isso você consegue com exercício cardiovascular, com bicicleta, esteira, escada,
exercícios como, por exemplo, boxe. Você tem que trabalhar o seu cardiorrespiratório para você melhorar o seu VO2 máximo. Então, se você tem uma boa qualidade e quantidade de massa muscular e um bom VO2 máximo, o que seria um bom VO2 máximo? Acima de 40 é um VO2 máximo muito bom. E aí você pode fazer um teste de calorimetria, um teste para saber qual é o seu VO2 máximo. Um teste mais simples também, claro que precisa ter com receita médica, é o teste ergométrico que você faz andando na esteira e você testa o seu VO2 máximo. Bom, o que a gente pode trabalhar pensando nisso? Para você poder ter uma boa longevidade, para você ter uma boa saúde. Eu só comecei a pensar nisso depois que eu passei pelo processo de competição, porque na minha cabeça antes só tinha isso, querer cada vez melhorar mais o meu físico. E hoje eu já não penso mais na estética, mas eu penso em como melhorar meu físico que vai fazer com que eu viva mais, porém viver melhor. Existe um termo em inglês chamado health span, que seria o quê? Seria não você viver mais, cada vez mais, acima de 100 anos, né? Isso é algo improvável que vai acontecer, mas é você chegar nessa idade, só que muito bem. Existe já um dado que após os 75 anos, as pessoas acabam entrando numa debilidade muito maior. Você acaba perdendo muito a funcionalidade após os 75 anos. Então, se você consegue prevenir isso, que é o que chamam hoje de medicina 3.0, né, que é o novo meio da medicina, que é você prevenir, ou seja, o seu remédio é o exercício físico. É isso que vai te fazer viver melhor. E competir no fisiculturismo pôde me trazer toda essa mudança, esse entendimento, porque eu percebi que se eu continuasse naquilo, eu ia perder o que a gente tem de mais gracioso e do que é a única coisa que a gente tem que importa pra gente de verdade, que é a nossa vida. O resto nada mais importa. A partir do momento que você morre, tudo acabou, porque aí você vai para uma outra vida, para a eternidade. Mas enquanto você está aqui na Terra, a única coisa que te importa é a sua vida. Então se você está vivo, isso já é muito importante. Então para você se manter vivo, manter bem, vivendo bem, sem doenças crônicas, sem ficar debilitado, sem ficar de cama, exercício físico. E esse vídeo é para poder dizer para vocês que daqui para frente eu também vou trazer cada vez mais vídeos falando sobre longevidade, sobre como viver mais e viver melhor, como trabalhar com a questão de mudança de comportamento, saúde mental e emocional, longevidade. Esses são os pontos que eu mais quero trabalhar daqui para frente, para que você possa se tornar uma pessoa cada vez melhor e eu também possa trazendo aqui o meu propósito nessa terra. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo.